Se você tem ansiedade ou conhece alguém que tenha, então esse vídeo é para você. Nele eu vou falar sobre os principais óleos essenciais testados cientificamente para o tratamento da ansiedade em diferentes estágios e intensidade. Se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez ou se você já me segue, sou Adriana Alves, química e farmacêutica, especialização em prescrição e fitoterápicos e atuo na área da educação, sou professora de química. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do absoluto zero. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, somente no Brasil cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial. A ansiedade é uma das doenças mentais mais prevalentes na geração atual e não é para menos, né? A pandemia do Covid-19 veio para agravar ainda mais esse quadro. Infelizmente, hoje não só a ansiedade como depressão e outras doenças mentais estão extremamente em alta e por isso é muito importante que tenhamos um tratamento que seja natural, cientificamente testado para o tratamento de doenças mentais. Todo mundo já teve essa sensação de que algo ruim pode acontecer, muitas vezes acompanhado por batedeira no peito, suor ou embrulho no estômago. Os sintomas da ansiedade são similares ao medo, estado que possui uma função muito importante para a sobrevivência e adaptação ao ambiente. É o que nos permite lutar ou fugir, por exemplo, diante de alguém que não respeita a lei ou de um motorista que não viu o sinal ficar vermelho. Além de motivos concretos para se preocupar, como assalto, trânsito caótico, desemprego e doenças, cada indivíduo tem suas ameaças pessoais ou encanações que podem até não fazer muito sentido quando analisados à luz da razão. Se o filho não come verdura, não significa que vai adoecer. Se o seu marido chega tarde, também não significa que tem um amante. Algumas pessoas chegam a passar mal ou reagem de forma desadaptativa a situações ou objetos que outros consideram comuns ou até divertidos, como shopping lotado, eventos sociais, aviões ou pontes. Mas afinal, a ansiedade é uma doença? Quando a reação é tão intensa que nos impede de nos proteger e lutar de forma eficaz, é desproporcional ao estímulo ou torna-se crônica, há enorme sofrimento e perdas, é quando a ansiedade vira doença. Além do chamado transtorno de ansiedade generalizado, a TAG, existem outros como pânico, fobias, ansiedade social, o estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, também são classificados como transtornos de ansiedade. O Brasil ganhou o preocupante título de campeão de ansiedade no mais recente relatório sobre o tema publicado pela OMS. 9,3% da população sofre com um problema de acordo com o documento, valor que é o triplo da média mundial e supera de longe os Estados Unidos, que tem uma média de 6,3% da população. Assim como em outros continentes, as mulheres são as mais afetadas nas Américas. 7,7% sofrem de ansiedade, contra 3,6% dos homens. Quando se considera o risco pessoal de sofrer com o problema, a proporção é mais alta. Algo como 23% da população apresenta um transtorno de ansiedade ao longo da vida. Desses transtornos, os mais frequentes são as fobias, mais popularmente as específicas que ocorrem muitas vezes na infância, como o medo de insetos, altura e outras situações. Em segundo lugar, aparece a ansiedade e fobia social, quase 10%. O transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, e o de pânico têm prevalências menores. As manifestações envolvem desde sensações subjetivas de medo e apreensão, além de pensamentos catastróficos e sintomas físicos. O corpo todo pode ser afetado pela liberação de substâncias como a noradrenalina e o cortisol, que ativam a atenção, aumentam a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos para preparar o organismo para reagir. Sem perceber, a pessoa inala mais ar do que precisa, que seria a hiperventilação, o que piora tudo. Diminui muito o nível de gás carbônico no sangue, acionando receptores que ficam nas carótidas, essas veias que estão aqui no nosso pescoço, que mandam sinais equivocados ao cérebro. É importante lembrar que a ansiedade por si só é uma emoção normal ao ser humano e surge comumente ao enfrentarmos situações estressantes.
A ansiedade é muito próximo da preocupação, um medo, um temor de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Todos esses componentes são necessários para a nossa evolução e sobrevivência. Entretanto, o que não pode ocorrer é o exagero de qualquer um deles. O tempo prolongado de ansiedade, chamada ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e estresse interno e pode levar ao surgimento do medo específico, até mesmo o medo irreal. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade normais, adaptativos, por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Vamos ver quais são os principais sintomas que podem estar relacionados aos transtornos de ansiedade e merecem um pouquinho da nossa atenção. Número 1. Enxergar perigo em tudo. Indivíduos com transtornos de ansiedade em geral superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam. Da mesma maneira, o medo e a ansiedade são excessivos ou fora de proporção. Você já conheceu alguma pessoa que não viaja de avião porque tem medo de acidente aéreo? Está sempre pensando que o avião vai cair, já imagina inclusive a cena de luto? Outro exemplo é alguém que passa por um procedimento ou exame médico simples e teme ter uma doença grave ou ficar incapacitado após o exame. Em casos mais extremos, chega até a cogitar a possibilidade de morrer no procedimento. 2. Apetite desregulado. Não faltam casos de pessoas que encontram na comida uma solução para os seus problemas emocionais. Isto é, ao menor sinal de preocupação, você recorre ao brigadeiro, a um docinho ou qualquer outro alimento para aliviar a tensão. Em geral, mastigam pouco alimento e ingerem grande quantidade de comida em pouco tempo. Comer indiscriminadamente, sem fome, por ansiedade, estresse ou emoção negativa é um sinal de alerta. E cuidado, esta atitude também pode desencadear uma compulsão alimentar. 3. Alteração de sono. Sentem dificuldade para dormir ou apresentam episódios de insônia em vésperas de reuniões importantes e eventos. Não conseguem se desligar do que fizeram ao longo do dia no trabalho e passam a noite processando o que farão no dia seguinte. Algumas vezes chegam a sonhar e despertar pensando em soluções possíveis para determinadas questões. Esse pensamento acelerado é extremamente pesado para o organismo e a gente acaba dormindo muito menos e descansando muito menos. 4. Tensão muscular. É comum sofrer com dores nas costas, ombros, nuca. O músculo do pescoço fica travado e a dor é tanta que mal dá para virar de lado. Essa tensão muscular quase constante geralmente acompanha o transtorno de ansiedade. Quanto maior a preocupação e o desânimo, maior a possibilidade de transferir a tensão para toda a região cervical. 5. Medo de falar em público. Somente ao pensar na necessidade de realizar uma apresentação para a plateia, sinais como sudorese excessiva, mãos geladas, taquicardia, falta de ar e respiração ofegante aparecem. Esse medo pode estar relacionado às preocupações com o ego, receio de julgamento e a apreensão, o que aumenta bastante a ansiedade. 6. Preocupações em excesso. Estão sempre preocupados com o futuro. Ainda mais em épocas de crise econômica, é comum ver pessoas pensando na manutenção do emprego. A preocupação excessiva é uma fonte direta de dores de cabeça, úlceras, ansiedade, estresse, podendo inclusive afetar o sistema imunológico. Além disso, essa angústia e o volume de detalhes para pensar afeta muito a atenção da pessoa com ansiedade, o que faz com que seja difícil se focar. Assim, ela perde eficiência em suas atividades diárias e isso amplia as preocupações, tornando tudo um ciclo que pode gerar desespero e outros problemas. 7. Ficar sempre próximo a um ataque de nervos. Pessoas que estão a ponto de entrar em um ataque de nervos podem passar da euforia ao pranto rapidamente. Sintomas como irritabilidade e mudança de humor repentinas, sem explicação aparente, surgem em momentos de maior pressão e estresse. 8. Medos irracionais. Medos de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente, medo do fracasso, pânico de ficar sozinho ou de não ser aceito também persegue pessoas ansiosas. Campeões de autocrítica são os primeiros a não se sentir capazes o suficiente para concluir uma determinada atividade. O excesso de medo pode comprometer a segurança nas relações pessoais,
seja no trabalho ou na família. 9. Inquietação constante, dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. O indivíduo apresenta uma angústia intensa, não consegue ficar quieto, caminha de um lado para o outro e desespera-se. Fatores que geram grande desconforto ao atrapalhar a conclusão de uma tarefa, além de afetar a qualidade de vida da própria pessoa e também de quem está ao seu lado. 10. Sinais físicos. Nos momentos de ansiedade, pode surgir sintomas físicos que vão além das dores musculares, que podem ser tremores, cansaço, sensação de falta de ar, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrio, micção frequente, dificuldade para engolir e até a sensação de engasgo. 11. Pensamentos obsessivos. Os pensamentos obsessivos, o pensamento obsessivo é uma incapacidade de ganhar controle sobre pensamentos e imagens angustiantes e recorrentes. Estudos de imagem cerebral indicam que está associado a uma disfunção neurológica de causa desconhecida que força o pensamento em ciclos repetitivos. Dessa forma, o pensamento obsessivo também pode estar associado a transtornos de humor, incluindo distimia, depressão e transtorno bipolar. É também o sintoma definidor de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de pânico e muitas outras complicações psicológicas. 12. Perfeccionismo. O perfeccionismo caracteriza-se pela insistência em estabelecer padrões altos e pela busca incessante em alcançá-los. De fato, os perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, mas o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e insatisfação crônica. O perfeccionismo excessivo pode estar fortemente ligado ao medo de errar e a comportamentos de autossabotagem como a procrastinação. Desse modo, como a perfeição é algo praticamente impossível de se atingir, pessoas perfeccionistas acabam sofrendo com ansiedade por não conseguir atingir o objetivo estabelecido. 13. Problemas digestivos. Um sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade é o gastrointestinal. Dores, má digestão, mal-estar no abdômen, diarreia e azia são alguns dos sinais. Consequentemente, ansiedade excessiva e estresse agudo podem alterar as funções gastrointestinais por meio do sistema nervoso. Como consequência dessas alterações, podem surgir úlceras, gastrites, doenças inflamatórias, refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável. Provavelmente já ouviu alguém se queixando de estresse e ansiedade, não é mesmo? Essa é, na verdade, uma queixa bastante comum. E os dados da OMS apontam que 33% da população mundial sofre dessa ansiedade. Um dado muito importante é que a ansiedade e a depressão podem ter sinais muito semelhantes, como medos, insônia, insegurança, dificuldade de concentração e irritabilidade. Um estudo que ficou conhecido como Kendall mostrou que o diagnóstico de depressão passa por ansiedade em 2% dos casos, enquanto os casos de ansiedade se tornam depressão em 24%. Uma explicação para isso é que os pensamentos negativos que a pessoa com ansiedade tem sobre si mesmo podem ser gatilhos para a depressão. Além disso, grande parte das pessoas com transtornos de ansiedade evitam as situações que podem desencadear sintomas e, com isso, passam a viver de forma mais restrita, como não sair de casa sozinho, não participar de encontros e outros eventos sociais. Por fim, tanto a ansiedade quanto a depressão costumam estar ligados à disfunção de neurotransmissores chamados de monoamidas, que englobam a serotonina, que é o hormônio que causa bem-estar no organismo. Uma das formas mais utilizadas para controle da ansiedade são os medicamentos convencionais. Os medicamentos, hoje em dia, funcionam como uma espécie de válvula de escape neste mundo acelerado que estamos vivendo. E os ansiolíticos são um dos mais consumidos. Eles agem no organismo da pessoa, controlando os sintomas de ansiedade, deixando a pessoa mais relaxada, ou seja, diminuindo as sensações ruins manifestadas no corpo e na mente. Também chamados de tranquilizantes ou calmantes, os ansiolíticos são medicamentos usados para combater a ansiedade e a tensão. Descoberta na década de 50, essa droga pode ser sintética.
ou seja, elaborada por meio de processos químicos, ou pode ser encontrada em medicamentos caseiros como os chás. Os ansiolíticos são remédios que atuam em determinadas áreas do cérebro, reproduzindo a euforia e tensão. Por isso, o significado de ansiolítico se resume como calmante. Afinal, esse é o termo mais conhecido para nomear esse tipo de remédio. No entanto, os fármacos ansiolíticos são muito mais complexos. A sua ação no sistema nervoso central regula a comunicação entre os transmissores. Isso minimiza ou acaba com algumas sensações ruins que o paciente sente. Devido ao efeito calmante e à sonolência que provocam, em alguns casos, o ansiolítico pode ser recomendado para o tratamento de insônia. Contudo, seu uso indiscriminado pode causar muitos efeitos colaterais, sendo necessárias a prescrição e o acompanhamento. Os principais riscos relacionados aos ansiolíticos estão ligados ao seu uso inadequado. Uma dosagem excessiva, por exemplo, pode provocar o sono prolongado, mas sem afetar as funções respiratórias ou cardíacas. No entanto, doses altas combinadas com o uso de álcool ou outros medicamentos podem levar à morte. Além disso, o uso desse medicamento pode levar o indivíduo a apresentar alguns efeitos colaterais, como, número 1, hipotensão. A hipotensão refere-se à queda da pressão arterial do paciente de um nível suficiente para produzir sintomas como tontura, confusão mental e até desmaios. Considera-se um nível preocupante valores pressóricos abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio. 2. Tremores. O paciente pode passar a perceber tremores nas mãos como um dos efeitos colaterais de antidepressivos. Isso pode tornar mais difícil o manuseio de ferramentas e até causar dificuldade de locomoção. 3. Insônia. A dificuldade para dormir a noite toda é um dos efeitos colaterais de antidepressivos. Trata-se de um efeito que requer muita atenção, já que o bom sono é algo essencial para a saúde física e mental. 4. Excitação. Um efeito contrário à hipotensão, que é a queda de pressão, também pode ocorrer, que é a sensação de excitação ou agitação constante do paciente em decorrência do uso dos medicamentos. 5. Constipação intestinal. O intestino do paciente pode ser prejudicado pelo uso de antidepressivos. É necessário ter atenção para as chances de surgimento de uma constipação e tratar o problema adequadamente. 6. Ganho de peso. Pode ser que o paciente sofra com aumento de peso após iniciar o tratamento com antidepressivos. Isso costuma ser ocasionado por um efeito colateral, o aumento do apetite, que por consequência faz com que a pessoa tenha a tendência de comer muito mais. 7. Sedação. A sedação é um dos efeitos colaterais de antidepressivos que afetam o aspecto psicológico do paciente. Isso faz com que não seja recomendado o manuseio de máquinas perigosas e o ato de dirigir veículos. 8. Falta de coordenação motora. Além dos já citados tremores, o paciente também pode ter coordenação motora prejudicada por conta de efeitos colaterais de antidepressivos. Por conta disso, é recomendado evitar o manuseio de ferramentas perigosas e contar com ajuda para restabelecer o domínio dos movimentos. 9. Boca seca. O sintoma de boca seca está entre os efeitos colaterais de antidepressivos e pode ser percebido com facilidade por quem sofre do problema. A sensação pode gerar sede mais frequente do que o normal e um pouco de desconforto. 10. Visão turva. A sensação de vista turva ou borrada é um dos efeitos colaterais do uso de antidepressivos. Trata-se de uma reação que exige cautela, já que pode comprometer a capacidade de perceber o mundo à volta e até provocar acidentes. Neste caso, é importante ter apoio de alguém para se orientar. 11. Desconfortos gastrointestinais. Entre os efeitos colaterais de antidepressivos que impactam o sistema gastrointestinal está náusea, vômitos, dores abdominais e diarreia. Também podem ser detectados disfunção do metabolismo. 12. Agitação. Sensação de excitação mais comum do que o normal, aumento do estado de alerta e da agitação. 13. Alterações do sono. O sono do paciente pode ser impactado pelo uso de antidepressivos. Trata-se de algo que pode pender tanto para um lado quanto para o outro. Pode gerar insônia ou excesso de sono. Portanto, é necessário monitorar esses efeitos. 14. Disfunções sexuais.
Entre os efeitos colaterais do uso de antidepressivos também está o impacto no desempenho sexual e reprodutivo do paciente. Outro efeito adverso causado pelo uso contínuo dos ansiolíticos é a dependência. Nesse caso, sem o consumo da droga, a pessoa dependente começa a sentir dores pelo corpo, sudorese, irritabilidade excessiva, insônia e, em casos mais extremos, existe a possibilidade de apresentar convulsões. Por fim, há ainda o risco indiretamente ligados a tal droga e que afetam principalmente os motoristas, como é o caso dos acidentes de trânsito. É extremamente contraindicado dirigir sob efeito desse tipo de medicamento, pois ele prejudica nossas funções psicomotoras e compromete a prática dessa atividade. Além disso, pesquisas indicam que a sonolência, um dos principais efeitos colaterais dessa droga, é responsável por 20% dos acidentes de trânsito. Você não quer entrar para essa estatística, certo? Então, qual seria a forma mais adequada e menos agressiva de tratar o transtorno de ansiedade? Usando a aromaterapia com os óleos essenciais. A aromaterapia é a antiga arte de ciência de misturar óleos essenciais extraídos de plantas e outros componentes vegetais para equilibrar, harmonizar e promover a saúde do corpo e da mente. Os receptores que nós temos no nariz captam essa fragrância e enviam a mensagem para o nosso sistema límbico do cérebro, responsável basicamente por controlar as emoções e as funções de aprendizado e memória. Por isso, os óleos essenciais podem ser muito eficientes para tratar ansiedade, nervosismo e depressão. A aromaterapia funciona como tratamento complementar para minimizar, atenuar e controlar os sistemas desses males de maneira natural e saudável. Na atualidade, essa prática é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um recurso terapêutico e atua na linha complementar de tratamentos de saúde. Aqui no Brasil, a aromaterapia é uma das técnicas listadas nas práticas integrativas e complementares utilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, sendo capaz de auxiliar no tratamento de pacientes com quadros de ansiedade, depressão, insônia, entre outros problemas de saúde. Segundo publicado no portal Minha Vida, a Universidade de São Paulo, USP, realizou uma pesquisa que avaliou a eficácia da aromaterapia na diminuição dos níveis de estresse. O estudo foi feito com 36 estudantes de curso de área da saúde entre 18 e 29 anos. Desse total, 18 receberam o tratamento, realizado em 7 sessões de 10 minutos de inalação de uma mistura de óleos essenciais e 18 não. No primeiro grupo, houve redução de 24% no nível de estresse e de 19% na ansiedade. No segundo, houve redução apenas no nível de estresse, em média 11%. Eu vou mostrar 2 principais óleos essenciais para ajudar a controlar a ansiedade. O óleo essencial de lavanda, conhecido tradicionalmente por suas diversas ações curativas, como sua propriedade antibacteriana, antifúngica e cicatrizante, também possui uma excelente ação calmante, reduzindo a ansiedade, o estresse e o esgotamento mental. Estudos científicos apontam que a sua eficácia e ação frente a diversos distúrbios neurológicos, sendo capaz de atuar diretamente no nosso sistema nervoso, com suas propriedades ansiolíticas, sedativas e neuroprotetoras. Quando utilizados através da inalação, os óleos essenciais ativam o bulbo olfativo, chegando de forma direta ao sistema límbico, onde encontramos estruturas cerebrais importantes como o hipocampo, hipotálamo e a amígdala, que são responsáveis por nossas memórias, impulsos e emoções. O óleo essencial de lavanda possui uma composição química com muitos compostos calmantes. Devido à presença do linalol, mirceno, limoneno e acetato de linalina, o óleo essencial de lavanda é um dos mais recomendados no tratamento de insônia e ansiedade. O óleo essencial de lavanda já foi alvo de inúmeras pesquisas científicas que apontaram a sua eficácia no tratamento de diversos distúrbios neurológicos e psicológicos. O efeito ansiolítico da lavanda foi superior ao teste placebo em 221 pacientes que sofriam com algum tipo de transtorno de ansiedade. Além disso, a lavanda melhorou os sintomas associados com inquietação e distúrbios do sono, influenciando de maneira benéfica no bem-estar geral, melhorando significativamente a qualidade de vida. Uma investigação sobre o óleo essencial de lavanda com diluição a 2%, no auxílio ao tratamento da ansiedade e depressão na mulher pós-parto, também apontou
Após 4 semanas consecutivas de administração de lavanda, uma melhora significativa da depressão pós-parto e do transtorno de ansiedade generalizada. Para obter todos os benefícios do óleo de lavanda, anote algumas sugestões de uso. Uso por inalação. No difusor pessoal, pingar uma gota de óleo essencial de lavanda todos os dias. No aromatizador de ambientes, colocar de 3 a 5 gotas, completar com água até a indicação e aromatizar no quarto antes de dormir ou no ambiente durante o dia quando for necessário. Outro óleo também muito especial para ser utilizado nesses casos de saúde mental é o óleo essencial de laranja. É incrível para auxiliar em melhorias do estado do humor, principalmente em casos onde diversas razões ou complicações do dia a dia, o nível de estresse aumenta e toma conta da situação. Seu principal composto ativo é o delimoneno, uma substância antidepressiva natural e precursora da glutamiona, considerado o mais poderoso antioxidante do organismo. É um óleo extremamente concentrado e surpreendente. Suas principais características ajudam a promover a sensação de mais energia e estímulo para realizar as tarefas, além de atuar como antidepressivo natural e estimular o sistema imunológico no intuito de prevenir infecções ou ocorrência de doenças. Pode ser utilizado em momentos que esteja com tendências depressivas por qualquer motivo. Nesse caso, o óleo essencial de laranja e seu aroma cítrico é capaz de ajudar a sair desse estado negativo e trazer de volta a animação e energia. Seu uso frequente também é utilizado para tratar ou equilibrar crises de insônia e momentos recorrentes de ansiedade ou estresse. O aroma do óleo essencial de laranja é poderoso e consegue restaurar o bem-estar e mantê-lo por mais tempo. Benefícios do óleo essencial de laranja. É possível notá-los diretamente ao inalar apenas uma vez seu aroma cítrico incrível e são capazes de irradiar todo o corpo e promover bem-estar enquanto esse óleo essencial estiver por perto. É um poderoso ajudante para melhorar o funcionamento do corpo no dia a dia, pois atua principalmente na sensação de bem-estar, ânimo, alegria e energia, trazendo benefícios como reduz o estresse e a ansiedade. Seu aroma cítrico é mais que suficiente para energizar o corpo e fazer com que as sensações negativas não tenham tanta importância na rotina, ajuda no combate da depressão, pois é capaz de trazer mais ânimos, vontade de se movimentar e tira o foco das emoções ruins e combate da insônia. Por se tratar de um óleo que estimula a produção da glutationa, seus benefícios antioxidantes também são notados, principalmente para auxiliar na eliminação de substâncias nocivas do corpo de forma natural. Além disso, também é capaz de fortalecer o sistema imunológico e reduzir a incidência de doenças, infecções ou malefícios causadas por uma baixa imunidade no organismo. E como que a gente pode usar esse óleo essencial de laranja tão maravilhoso? O óleo essencial de laranja ele pode ser utilizado de diversas formas, sempre proporcionando vários benefícios à saúde e bem-estar, independente da forma com que é consumido. Se você deseja obter benefício sistêmico e desinflamar o corpo, a melhor forma de usar este óleo é fazendo a ingestão. Atenção! Somente os óleos com CPTG podem ser feitos a ingestão. Óleos puros, procurem óleos que sejam de confiança. Basta pingar 3 gotas de óleo essencial em copo de água de manhã e fazer a ingestão diária. Por ser um óleo cítrico, seu aroma característico pode ser melhor apreciado juntamente com o difusor pessoal ou elétrico. Como usar no difusor? Em um espaço aberto, uma sala ou cozinha, por exemplo, coloque cerca de 10 gotas de óleo essencial de laranja diluído em álcool e já serão suficientes para manter o ambiente aromatizado e limpo por bastante tempo. Num espaço fechado, como um quarto, por exemplo, por ser muito concentrado, não coloque mais do que 4 gotas. Para fins de relaxamento, o ideal é utilizar algumas gotas no travesseiro antes de dormir. Dessa forma, seu aroma permanecerá no quarto durante o sono e seus efeitos tranquilizadores serão manifestados com maior facilidade. É bem importante ressaltar que, se tratar de um óleo cítrico
e afetar diretamente o perfil lipídico da pele, pode deixar mais exposta aos fatores naturais do ambiente, caso seja utilizado puro, podendo fazer com que a pele fique mais exposta ao sol, por exemplo. Por isso, evite usá-lo ir ao sol, porque pode manchar a sua pele ou a área afetada. Se você preferir, você pode fazer um creme com esses 2 óleos essenciais, ajudando a potencializar o controle da ansiedade. Vocês vão precisar de 60 gramas de creme neutro, de preferência um creme à base d'água ou um creme vegano. 7 gotas de óleo essencial de lavanda e 6 gotas de óleo essencial de laranja. Use pela manhã e pela noite antes de dormir. Quando vocês pingarem esses óleos nessa creme base, mistura bem até homogeneizar. Além desses 2 óleos maravilhosos, também temos outros óleos como o bergamota, faz parte da família dos cítricos. Além desses 2 óleos maravilhosos, também temos alguns outros como o de bergamota, faz parte da família dos cítricos e por isso possui um aroma revitalizante que reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca, balanceando a atividade nervosa e diminuindo o estresse. Em alguns estudos, a bergamota demonstrou ser capaz de diminuir os níveis de glicocorticoides no organismo, hormônios que são responsáveis pelo aumento da ansiedade e do estresse. O óleo essencial de nardo, conhecido cientificamente como Nardossis jatomansi, tem excelentes propriedades relaxantes, ansiolíticas e antidepressivas que permite aliviar casos de ansiedade persistente e variações emocionais frequentes. É um tipo de óleo que ajuda a libertar as causas mais profundas de ansiedade e cria uma sensação de paz interior. É isso, pessoal. Espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você, que você consiga colocar em prática e fazer com que o uso dos óleos essenciais se torne uma rotina prazerosa. Encerro essa aula por aqui dizendo para você, vem aprender sobre óleos essenciais comigo. Então dê o seu like, se inscreva no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Beijos e até logo!